Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Espero que vocês estejam bem. Estamos aí na nossa caminhada, né? Nossa luta para a gente seguir em frente. Vamos conseguir superar todos os desafios, né? Vamos acreditar que tudo vai passar. Vejam, hoje vamos continuar a falar sobre a nossa série, né? As grandes religiões do mundo, que é uma série que de vez em quando, né? Ou ocasionalmente, eu falo para vocês sobre alguma religião do mundo, né? E hoje vamos falar sobre o budismo. O budismo que é a religião do professor de vocês também, né? E vamos falar como o budismo surgiu e quem foi Siddhartha Gautama, né? O Buda. Vejam, eu acho que já mostrei para vocês essa imagem, né? A imagem do Buda. Muitas pessoas me perguntam por que a imagem do Buda ela é feminina, né? A imagem do Buda é feminina porque os traços femininos geralmente estão relacionados com compaixão, piedade, né? Benevolência, caridade, né? Amor. Então, por isso que o Buda quase sempre é retratado com esses aspectos, né? Com esse aspecto feminino. É uma relação da compaixão, né? Do amor, né? Mas o Buda, ele era um homem, né? Ele era um príncipe, né? Vejam, os budistas são seguidores de Buda, que mostrou às pessoas como se libertar do ciclo da morte e reencarnação, alcançando a iluminação. Para esse fim, ele ensinou aos discípulos as 4 nobres verdades e os 8 caminhos que combinam o ensinamento moral com regras básicas de meditação e concentração. Quer dizer, os 8 caminhos que Buda fala, né, não fazer o mal, não exercer nenhum tipo de trabalho que cause a infelicidade do próximo, não falar do próximo, não matar. Então veja, é muito parecido com os 10 mandamentos, né, do Antigo Testamento. E aí, Buda ele não é um Deus para os budistas, né? Buda não é um Deus. Buda é um guia espiritual. É uma pessoa que mostra o caminho correto que deve ser seguido. Então, Buda, ele não... O que ele faz? Buda, ele não é um Deus. Ele não é adorado. Buda não é adorado no budismo. O Buda, ele é o quê? Ele é reverenciado, né? Se presta homenagens à imagem dele como símbolo de gratidão pelos ensinamentos que ele mostrou aos seus discípulos e às pessoas, de uma forma geral, mas não se adora a imagem de Buda, né? O culto budista implica prestar homenagem a Buda. Olha, eu acabei de dizer. O budista pode também seguir uma outra religião e viver de acordo com seus preceitos. Para um budista, a meta mais importante é observar os 8 caminhos, o que significa compreender plenamente as verdades budistas, levar uma vida correta, evitar trabalhos que prejudiquem as outras pessoas. Desta forma, os budistas esperam alcançar uma reencarnação favorável após a morte, ou mesmo atingir a iluminação, estado de pureza espiritual, completamente livre das preocupações mundanas e do ciclo da reencarnação. Então, qual é o objetivo de todo budista? Seguindo os ensinamentos de Buda, os objetivos de todo budista é o quê? É compreender que a vida não é feita de coisas materiais, que tudo que é ligado à matéria é algo passageiro e que a vida ela é superior a tudo isso que nós vemos, né? E aí, quando nós compreendemos isso, nós entendemos que a morte é só o quê? É só uma passagem, né? Para uma vida muito mais duradoura. E aí a pessoa se liberta e não precisa mais reencarnar. No budismo, nós acreditamos na reencarnação. Ou seja, se caso você tenha sido uma pessoa muito apegada a bens materiais, a objetos e a coisas, você fez algum mal a pessoas nessa vida ou animais, você terá que voltar novamente para essa terra para você se purificar, você se limpar
dos erros que você cometeu em uma vida anterior. Veja, essa é a crença do budismo, minha gente. Não estou dizendo que ninguém é obrigado a seguir e nem que é a verdade absoluta, não. Estou dizendo que é a crença do budismo. Então veja, quando as pessoas não precisam mais reencarnar, não precisam mais voltar a este mundo, no budismo nós chamamos isso de iluminação. Então Buda teria alcançado a iluminação. Ele não teria mais precisado voltar a este mundo, né? Então veja, o budismo ele está em rápida expansão pelo mundo, né? Hoje existem mais de 350 milhões de budistas no mundo. Os maiores países budistas são a China, a Tailândia, Taiwan, o Japão, o Sri Lanka, o Vietnã, o Camboja, Laos, Mianmar, Coreia, são os maiores países budistas do mundo. Vejam, Buda, ele nasceu, né? Ele viveu e nasceu no século V ou VI a.C., né? Isso em torno de 500 anos antes de Jesus ter nascido. Nasceu numa família indiana, Buda era indiano, o budismo é indiano, e a família de Buda era uma família muito importante. Seu pai era o rei da tribo dos Shakya, e o príncipe Siddhartha Gautama um dia também seria o rei da tribo dos Shakya. Siddhartha era considerado o futuro líder de seu povo e parecia destinado a uma vida de privilégio e luxo. Mas ele abandonou a riqueza para levar uma vida religiosa em busca da iluminação, a fim de libertar-se do ciclo da morte e reencarnação. Buda ensinou a outras pessoas como viver para atingir igualmente a iluminação. A religião budista se baseia em sua vida e ensinamentos. Então, o budismo se baseia na vida de Buda e como ele alcançou a iluminação. Veja, então, como disse a vocês, o Siddhartha ele era filho de um rei, né? Ele era filho de um rei, o rei da tribo do Shakya, e existem muitas histórias a respeito do nascimento de Buda, né? Muitas lendas. Existe uma história que diz que a mãe do Buda, a mãe de Siddhartha, teria tido um sonho, né? E nesse sonho ela viu um grande elefante branco que entrava pelo seu ventre, entrava no seu útero. Veja, no Oriente, o elefante branco, ele simboliza a pureza, a purificação. Ele representa Deus, né? Então, assim, é como se o elefante branco fosse um anjo que estivesse anunciando à rainha Maia que ela teria um filho, né? E pouco tempo depois dela ter tido esse sonho com o elefante branco, ela descobriu que estava grávida, né? E 10 meses depois, sim, Buda demorou 10 meses para nascer, não foi 9, foi 10. 10 meses depois, a rainha Maia deu à luz ao príncipe Siddhartha Gautama, né? Diz a história que poucos minutos após o seu nascimento, a criança, né, o príncipe Siddhartha, teria ficado de pé, teria dado 7 passos e levantado a mão para o céu, né? Um símbolo de pureza, né? E o que é interessante, Siddhartha, ele viveu durante muito tempo no palácio, né? Rodeado de mulheres, de prazeres e riquezas, mas incomodava ao príncipe Siddhartha. Por que as pessoas, alguns questionamentos, algumas perguntas, por que as pessoas nasciam, por que as pessoas envelheciam, por que as pessoas ficavam doentes e por que as pessoas morriam, né? E isso que aqui se incomodava muito ele, até que um belo dia ele decidiu abandonar o palácio, abandonar todas as riquezas e sair pelo mundo para tentar encontrar as respostas, né? Um belo dia, Buda, debaixo de uma árvore, ele começou a meditar profundamente, né, em silêncio, meditou e pensou e refletiu, e ele compreendeu que não era necessário ter medo da morte, né? Não deveríamos sofrer. O sofrimento estava relacionado à nossa mente. Se nós controlássemos a nossa mente,
nós iríamos controlar todos os aspectos da nossa vida. E pensando dessa forma, Buda conseguiu superar o sofrimento e o medo da morte e alcançou a chamada iluminação e se tornou o Buda ou o iluminado. Nesse momento, ele deixou de ser o príncipe Siddhartha Gautama e se tornou o Buda, o iluminado. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Hoje continuamos a nossa série As Grandes Religiões do Mundo, falamos sobre o budismo, né, e sobre a história de Siddhartha Gautama, o Buda. Então, minha gente, estudem com a ficha de estudos de vocês e a atividade de revisão. Isso é o suficiente para vocês conseguirem tirar boa nota. Quem tirou uma boa nota no teste de religião, com certeza vai tirar uma boa nota na prova de religião, porque está muito parecido. Certo, minha gente? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.